Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. O Instituto IDEA, mais uma vez, faz uma programação, né? Trouxe hoje aqui um amigo para falar sobre mapa mental. E como o Instituto IDEA vem fazendo já há bastante tempo, né? Nesse longo período da própria existência, e em especial, né? Durante agora essa pandemia aí, que mudou os nossos hábitos. Então, temos trazido sempre pessoas com um conhecimento, às vezes, um pouquinho diferente das nossas conversas acadêmicas, né? E sempre contribui com alguma coisa para a gente. Então, é uma questão de adquirir um pouco mais de conhecimento. E hoje, o doutor Arnaldo Mefano, ele é professor palestrante, mapa mental expert, ele vai explicar para a gente exatamente o que é isso. Ele é autor do e-book Ajuda no Sucesso de Sua Empresa e Marca Pessoal, especialista em marketing digital. O Arnaldo Mefano, ele é CEO das empresas Mefano Marketing, da Computer Solution Technology e da Mapa Mental 2Power. Ele é pesquisador e tem atividades docentes, né? Assim como a maioria dos nossos alunos aqui, né? Nas universidades Estácio de Sá e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é engenheiro, né? Fez o seu mestrado em engenharia eletrônica, como também a sua especialização em tecnologia da informação, especialista em marketing digital, e o assunto de hoje, né? Especialmente, ele é o mapa mental expert. Ele vai explicar exatamente como é isso. Ele é ligado internacionalmente a esse grupo, né? Muito forte na Europa, e ele veio hoje dividir esse conhecimento conosco. Eu já me antecipo agradecendo a disponibilidade do tempo dele. Por favor, Arnaldo, você está com a palavra. Obrigado. Olá a todos. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, Ricardo, e obrigado também ao Instituto IDEA pela oportunidade de eu poder divulgar o conhecimento, o assunto mapas mentais, que é um assunto fascinante, é um assunto que ajuda você a organizar suas ideias, você controlar e aumentar a sua produtividade, resolver seus problemas, etc. E hoje, aqui na nossa apresentação, eu vou mostrar primeiro para vocês o que vem a ser o mapa mental e depois eu vou mostrar para vocês de que forma vocês podem utilizar, e eu tenho certeza que vocês vão utilizar o mapa mental para melhorar os estudos, para quando vocês forem ler livros, quer seja livro de estudo ou outro assunto, vocês fazerem um resumo produtivo dele, e, principalmente, um ponto que eu utilizei muito para ajudar vocês nos projetos de fim de curso e nas teses. Bem, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. No final, eu volto aqui com a imagem e nós vamos ter um tempo, segundo eu soube, para depois perguntas e respostas minhas. Fiquem à vontade para perguntar sobre este assunto, ok? Eu vou compartilhar, então, aqui minha tela. Vamos lá. Pronto. Bem, essa aqui eu vou basear toda a nossa apresentação na plataforma MindMaster. Essa plataforma MindMaster, Mapas Mentais, ela está sediada na Alemanha, conforme o Ricardo falou, na Europa, e ela me concedeu, tá, depois de alguns testes e provas, etc., o título de Expert em Mapas Mentais. Ela é extremamente fácil de ser utilizada, fica sendo até fácil demais, certo? E essa aqui é a visão geral dela, dessa plataforma.
E vou vir aqui para o primeiro mapa mental, que é a apresentação de hoje, e depois eu tenho mais alguns mapas mentais, 2 mapas mentais, onde eu vou mostrar para vocês alguns resumos que eu fiz de livros, de estudo de livros que eu fiz, principalmente esse aqui, Hiperfoco, e também o Mostre Seu Trabalho. Bem, vocês sabem, aqui nós estamos vendo uma visão geral do mapa mental. Vou diminuir um pouco a tela. Bem, notem o seguinte, eu tenho aqui uma representação que no centro eu tenho a imagem central, a imagem principal, melhor dizendo, e aí eu tenho ramificações saindo em diversas direções. Aqui o primeiro assunto e depois ele é dividido em subitens, outros subitens e outros subitens. Por que isso? Bem, o mapa mental, ele representa as informações de forma orgânica e de forma não linear. Se nós formos ver o modo do nosso cérebro de pensar, ele faz a representação das informações do mesmo modo, com representações orgânicas e representações não lineares. Com isso, nós temos facilidade da visualização e, principalmente, incentiva a memorização. Normalmente, quando nós vamos estudar, nós vamos fazer uma nota, o que nós fazemos? Nós pegamos um papel, aqui um pedaço de papel, uma caneta, e começamos a fazer aquela famosa lista. Item 1, item 2, item 3, item 4. Daqui a pouquinho nós temos tantos itens no papel que nós nos perdemos. O que eu tinha anotado mesmo no primeiro item, o que eu tinha anotado no segundo? Isso piora quando nós temos mais de uma folha. A vantagem da representação orgânica, que é essa representação que eu tenho aqui, uma imagem central, e dali vão saindo os itens e subitens, é que eu tenho uma visualização total do que está ocorrendo. E isso me ajuda, primeiro, a pensar, me ajuda a organizar e, principalmente, a memorizar. Bem, o mapa mental, ele incentiva, frente a essa representação orgânica dele, a produtividade, a que você tenha novas ideias. Note que essa apresentação daqui, que eu estou fazendo para vocês, ela foi feita toda em mapa mental. Isso está me facilitando muito, porque quando eu fiz o desenvolvimento dessa apresentação, esse desenvolvimento foi extremamente facilitado para mim com esse tipo de representação. Ele permite que você incentiva a sua organização, a solução de problemas, porque uma vez que você representa um problema que você tenha desta forma, que você tem uma visão geral, a solução desse problema fica facilitado. Facilita também e incentiva fluxo livre de ideias, é o que nós que estamos estudando, eu sou um estudante eterno, espero que vocês também sejam, né? Nunca parem de estudar. Quando eu falo estudar, quer dizer, amanhã vocês vão se formar, ou já estão formados, vão fazer um mestrado, um doutorado, um PhD, etc. Porém, o estudo não termina nunca. Eu, até hoje, não paro de estudar, leio muito, estudo muito, e o mapa mental, ele incentiva muito o fluxo livre de ideias, incentiva a sua criatividade e, principalmente, a memorização. Esse é o ponto mais importante, porque é difícil nós memorizarmos. Imagina você fazer aquela lista quilométrica e você precisar memorizar alguma coisa, fica um pouco difícil. Ele também facilita apresentações. Um ponto que eu vou mostrar aqui para vocês é que essa plataforma MindMaster, ela gera apresentações automaticamente. Eu tenho aqui embaixo, vocês estão vendo aqui essa tela, se eu der um clique nela, eu não vou gerar agora, não é o caso. Pronto, ela já gerou aqui a apresentação. Eu tenho aqui a apresentação automática desse mapa mental. Posso mudar as ordens, iniciar a apresentação em slide. Isso aqui é extremamente útil quando vocês vão dar uma aula, quando vocês, por exemplo, vocês vão defender a tese de vocês, vão defender o projeto de fim de curso, e vocês podem gerar uma apresentação automática, não naquele formato de PowerPoint que nós estamos acostumados, página a página, não, mas uma coisa dinâmica. Ela também
facilita a gestão de ideias, o planejamento, esse é um ponto muito importante. A gestão e economia de tempo, porque desde o momento que eu estou tendo a visão geral de tudo que está acontecendo, de tudo que eu programei, eu consigo eliminar o desperdício de tempos e tarefas que não são necessárias, que é muito comum. Parem e pensem quanto tempo que vocês perdem por dia com algumas tarefas que são praticamente inúteis, que não levam a nada. Facilita estudar melhor com mais eficiência a comunicação e a concentração. Imagine eu, agora, apresentando para vocês o que é o mapa mental, utilizando aqui um PowerPoint com milhões de páginas, etc. Eu aqui estou falando com vocês e eu já estou vendo qual vai ser o próximo item que eu vou abordar. Olha como é que isso aqui me facilita e vai facilitar vocês. O mapa mental ele tem ótimos recursos para compartilhamento, ou seja, vamos dizer que vocês vão fazer um trabalho em grupo, ou vocês vão participar de uma reunião na empresa de vocês. Vocês podem compartilhar o mapa mental, eu posso compartilhar esse mapa mental com várias pessoas. E eu posso permitir que essas pessoas interajam com esse mapa mental em tempo real ou não. Sentiram só o recurso, como é que isso aqui é ótimo? As pessoas vão poder participar, vão poder contribuir e, principalmente, não todo mundo, só as pessoas que você cadastrou. E o ponto, que é o recurso ótimo, que eu já falei um pouco aqui em cima, que é a geração automática de apresentações. Isso é realmente, para mim, um dos melhores pontos, eu utilizo demais. Eu resolvi aqui, nessa apresentação, não utilizar esse recurso. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a visão geral dos itens. Eu estou falando desse item aqui, vocês podem ver os itens que já foram abordados. Eu tenho uma facilidade aqui, que eu posso dar um zoom ou diminuir, e a geração de um mapa mental ele é tão fácil quanto, passando aqui para a tela principal, eu entrar aqui, eu já tenho alguns modelos prontos, eu praticamente aqui, brainstorm, eu não gosto muito de utilizar os modelos prontos, eu prefiro mais eu próprio gerar meus próprios modelos. Porém, vamos voltar aqui atrás, tem essa facilidade, e ele é tão fácil quanto eu entrar aqui, gerar um novo mapa mental, só para vocês terem uma ideia como é fácil a utilização dele, aperta a tecla Tab, pronto, gerei um item, se eu quiser eu posso gerar aqui, colocar um link, um hiperlink, de tal maneira que ele vai ser representado aqui, vamos colocar aqui, http, vou colocar meu site, www.mefano.com.br, pronto. Note que aqui apareceu uma setinha. Se eu der um clique aqui na seta, automaticamente já vai para lá. Eu tenho vários modelos já pré-prontos. Eu posso, se eu quiser, também escolher as cores, fundos de tela, etc., etc. Então, as facilidades são bem grandes. Voltando à nossa apresentação, aqui é a tela geral. Como o mapa mental pode ajudar vocês a melhorar o aproveitamento nos estudos, que vocês não desperdicem tempo, que vocês possam memorizar melhor e que vocês possam fazer realmente o estudo bem definido e chegar àquela praticamente nota máxima nos exames. Primeiro ponto, quando nós vamos estudar, aqui é uma metodologia que eu uso, e nota que o mapa mental que eu fiz aqui para apresentar para vocês, cada vez que eu vou definir um estudo que eu, Arnaldo Mefano, vou fazer, eu faço um mapa mental com todos esses dados para que eu siga. Primeiro, eu tenho que definir qual é o tempo de estudo. Não existe eu chegar, sentar para estudar, falar assim, vou estudar. Quanto tempo que eu vou estudar? Frente ao conteúdo. Eu tenho que saber. Primeiro, eu tenho que definir se eu vou estudar, definir horas diárias, horas semanais. Se eu vou estudar, definir horas diárias. Se eu vou utilizar 1 período por dia, 2 períodos por dia, 3 períodos por dia,
Vamos dizer que eu estou definindo um estudo que eu estou fazendo para uma prova que eu vou prestar ou para uma tese que eu vou desenvolver, etc. Eu posso colocar aqui, ó, horas diárias, vamos colocar aqui, 6 horas. Pronto. Vou definir o período. Particularmente, eu, Arnaldo, não gosto de definir um período longo. Eu prefiro mais ter 2 períodos por dia. Vou definir aqui 2 períodos, 2 vezes 4 horas. Notem que a interação com o mapa mental é extremamente fácil. Se vocês, em vez de utilizarem as horas diárias, forem utilizar horas semanais, definam. E vejam quantas horas diárias. Eu, particularmente, não gosto de definir horas semanais. Por quê? Eu defino, olha, eu vou estudar 6 vezes 5, 30 horas semanais. Aí chega hoje é quinta-feira, quer saber uma coisa? Hoje eu não vou estudar, não, vou deixar para amanhã. E aí eu entro na zona de conforto. Se vocês forem utilizar horas semanais, definam, porém, façam a definição em cima dessas horas semanais, quantas horas diárias vocês vão estudar, senão vocês não vão estudar. E coloquem tudo na forma de um mapa mental. Vocês notam como é que está sendo fácil aqui nós seguirmos o acompanhamento e vocês me acompanharem também. Um ponto muito importante, e o mapa mental vai ajudar muito a vocês para isso, é nós identificarmos lacunas de tempos vagos. Muitas pessoas falam, eu não tive tempo para concluir aquela tarefa, eu estou sem tempo para estudar, eu estou sem tempo para almoçar, estou sem tempo para isso ou para aquilo. Bem, parem e observem, durante o dia nós temos muitas lacunas de tempos vagos. Essas lacunas de tempos vagos podem ser utilizadas para o nosso estudo. Basta que vocês aqui definam. Ou seja, vamos dizer que vocês, quando estão cansados, vocês pegam e entram nas redes sociais. Estou definindo aqui minhas lacunas. Eu li uma definição esses dias muito boa que as redes sociais, logicamente, se não forem bem empregadas, elas são um buraco negro. Né, aquele buraco que nós temos ali no céu, cheio de energia, que atrai, e o que entra lá e some. O que some que entra lá, no caso, vai ser a nossa capacidade aqui de estudar, de prever, de memorizar a nossa inteligência. Então, muitas vezes, a pessoa está cansada e fala assim, não, eu vou relaxar um pouquinho, deixa eu dar uma olhada nas redes sociais. E quando ela olha, ela não nota que ela ficou meia hora, 1 hora, 2 horas ali. Outro tipo de lacuna, TV. Vou descansar um pouquinho. Deixa eu sentar aqui na poltrona e ter uma televisão ligada e lá se foi. Então, identifique essas lacunas de tempos vagos e note que quando estou colocando isso na forma de um mapa mental, está se tornando fácil para mim eu definir quem são, né? Quem ocupa meu tempo, que eu não noto, que são os tempos que poderiam estar sendo utilizados para atividades mais inteligentes, vamos colocar assim. Defina também o local onde você vai estudar. Mas, Arnaldo, isso aqui é lógico. Não, não é lógico. Se você não definir, não colocar aqui na forma de um mapa mental o local que você vai estudar, até pode ser definido por dias de semanas. Cada dia, em que local eu vou estudar, pode estar certo que você não vai tirar o máximo aproveitamento do seu estudo. Então, defina. Por exemplo, casa. Eu estou em casa na segunda e quarta-feira. Pronto, está aqui definido. E eu vou definir que segunda e quarta-feira eu vou usar 2 períodos do dia. E vou definir também, eu estou dando só um tab, e note que está abrindo uma nova ramificação, que nos 2 períodos por dia eu vou estudar, como eu estou com pouco tempo, 2 horas dia. Pronto. Esse é o local. Bem, eu vou estudar na universidade. Hoje eu acho que está um pouquinho restrito, né? Porque com essa pandemia já está começando a melhorar. Eu, por exemplo, quando vou estudar, etc., eu gostava de ir para uma universidade, etc. Hoje eu prefiro mais ficar aqui no meu home office, na minha casa, estudando, às vezes um local que não tenha muitas pessoas, mas na universidade, da mesma forma, defina.
Na escola, se você não está numa universidade. No café, pessoal, eu adoro estudar no café. Qual café? O café da rua XYZ. E eu posso compartilhar esse mapa mental com o pessoal que vai estudar comigo. Eu tive uma vez uma experiência que eu estava no café, não foi nem aqui no Brasil, e entrou uma pessoa, um senhor e uma senhora. Eu notei que eles não eram novos. E sentaram no café, no Starbucks, e abriram livros. E começaram ali a estudar, pediram um cafezinho só e começaram a estudar. Meia hora depois, eu também estava lá estudando, eu cheguei para eles e perguntei, vem cá, vocês vêm sempre aqui estudar? Eles falaram assim, não, nós sempre estamos aqui estudando, porque nós temos filhos, e já eram mais ou menos umas 7 horas da noite. E quando nós chegarmos em casa, nós não vamos conseguir estudar. Então, a gente sai da universidade, eles estavam fazendo, acho que um mestrado, não me lembro de quê, saíam da universidade, sentavam no café ali no Starbucks e ficavam lá estudando. E dali eles iam para casa. Eu até fiz uma pergunta para eles, mas vem cá, o Starbucks deixa vocês ficarem aqui estudando, vocês só pediram um cafezinho? E aí o rapaz do Starbucks ouviu e falou, não, é um prazer ter eles aqui, pelo menos estão dando preferência ao nosso estabelecimento. Então, se você vai estudar no café e você vai estudar com o grupo, defina também o horário, por exemplo, 16 horas, e defina os dias nas quintas e sextas-feiras. E esse mapa mental, então, você pode compartilhar com as outras pessoas. Nota que eu estou definindo, estou fazendo uma definição da minha metodologia de estudo, tempo de estudo, local, e o que está me ajudando para eu poder tirar o máximo proveito disso? O mapa mental. O que estudar também é importante, você tem que definir. Não é você chegar e falar assim, hoje eu acho que eu vou estudar teoria de sistemas, hoje eu vou estudar outra matéria. Não, defina, coloque qual a matéria, qual o assunto, qual o item. Em cima desse, o que você vai estudar, matéria, assunto, item, vou colocar aqui, defina o tempo, defina o período e defina também o objetivo. Bem, meu objetivo do estudo é chegar até o capítulo 3, que o professor abordou na aula de hoje. Uma vez que vocês vão colocar aqui, capítulo... Uma vez que está tudo definido aqui no seu mapa mental, você está tendo uma visão geral de tudo o que você está definindo. Pode estar certo que o seu aproveitamento no estudo vai ser bem superior. Se você vai estar fazendo essa definição, programe no dia anterior ou no dia presente o que você vai estudar, o local, o tempo de estudo, etc. Eu, pessoalmente, Arnaldo, sempre pego e faço um mapa mental definindo no dia anterior o que eu vou estudar, o que eu vou produzir no dia seguinte. Muitas vezes eu deixo em aberto, por exemplo, aqui, eu vou produzir um artigo para publicação, para, vamos colocar, revista acadêmica. Não é porque eu coloquei apenas isso que eu vou fazer apenas essa tarefa. O mapa mental ele é dinâmico. Basta eu chegar aqui, dar um tab e pronto. Se não tiver uma nova ideia, ela vai entrar aqui. Muitas pessoas fazem a sua pré-programação do que estudar, do que fazer, no dia atual. Isso de manhã cedo. Pessoal, eu não indico. Por quê? Sempre nós vamos acordar, vamos sentar para definir, abrir, fazer o nosso mapa mental e, de repente, vamos entrar na zona de conforto. Hoje eu estou cansado, vou fazer o seguinte. Não, agora de manhã não. Vou fazer de tarde, vou estudar de tarde. Quando chega de tarde, agora de tarde não, vou deixar para estudar de noite. Quando chega de noite, certamente, não, eu deixo para o dia seguinte, amanhã eu estudo.
Se você tiver feito a programação e toda a definição e colocado aqui na forma de um mapa mental, fica extremamente fácil você definir. Bem, isso aqui é um ponto importantíssimo, porque quando nós vamos definir, e o título hoje da nossa apresentação é Como Estudar com Aproveitamento, nós precisamos fazer resumos. Eu, pelo menos, eu me lembro na minha época de mestrado, teve um período que eu peguei quantas matérias? 6 matérias. O período na UFRJ era de 2 meses, ou seja, 2 meses correspondia a um período normal, que hoje são 6 meses. Eu me inscrevi em 6 matérias. Cada professor ele adotou 2 livros. Então, na verdade, eu tinha 12 livros para estudar, completos, a nível de mestrado, em 2 meses. Um detalhe, eu era bolsista do CNPq. Qualquer grau meu abaixo de B+, que era 8 aproximadamente, eu perdi a minha bolsa de estudo. Então, realmente, eu tinha que saber como estudar, como pegar um livro, como fazer o resumo desse livro, certo? E ser produtivo naquilo. Na época, infelizmente, ainda não tinha um mapa mental. Hoje, ele me facilitaria muito, e principalmente eu memorizar. Bem, o mapa mental, para vocês fazerem resumo de livros, de matérias, de documentos específicos, ele é fenomenal. Você pode separar o seu resumo por capítulos ou por assuntos. Eu vou pegar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um livro que eu li, poderia ser um livro de estudo. Eu não quis pegar livro de estudo aqui específico, porque eu faço estudo na área de inteligência artificial, de redes neurais, etc., etc., e ficaria um ponto aqui, por exemplo, de quem está fazendo a sua formação, ou seu mestrado, seu doutorado, etc., em outro campo, vamos dizer, em medicina, psicologia, advocacia, não teria nada a ver com aquelas informações técnicas. Então, eu peguei aqui 2 livros, que eu fiz aqui algum resumo. O primeiro, um resumo um pouco embaralhado para vocês, para mim, foi o melhor resumo que eu fiz até hoje. E o segundo, que é o livro Hiperfoco, um resumo bem arrumadinho. Eu acho que o resumo que você vai fazer é que nem a sua mesa de trabalho. Sabe? Quer dizer, vocês não estão olhando aqui a minha mesa de trabalho, mas eu tenho aqui caneca com milhões de canetas, acredito que todo mundo tenha. Não é uma caneca só, tem várias canecas, etc. E quem olha, quem entra, fala assim, é uma bagunça. Não, é uma bagunça arrumada para mim. E, da mesma forma, os meus resumos também são, e vocês vão desenvolver os resumos de vocês segundo as necessidades de vocês. Então, o primeiro foi o Mostre Seu Trabalho, que é esse livro daqui, um livro fenomenal, onde eu capturei a imagem da capa. Vamos aqui pegar pontos importantes. Aqui é um ponto importantíssimo, ele coloca, use sua voz, se você não usar, ninguém vai te encontrar. E eu comecei a fazer anotações de pontos importantes. Aqui nós temos uma citação, essa citação para mim foi muito importante, ela inclusive, na mente dos novatos existem muitas possibilidades, na mente dos experientes, poucas. Essa citação daqui, ela rendeu para mim um artigo que eu escrevi e publiquei, onde eu fui inspirado por esse assunto. Notem só a facilidade que foi o mapa mental, porque uma vez que eu coloquei o conteúdo deste livro aqui em forma de mapa mental, sabe quando eu terminasse de ler esse livro, eu iria me lembrar da citação dessa pessoa? Nunca. Tá? Eu sou humano, minha mente também, seria impossível eu estar lembrado. Tá? Outro ponto, não tenha medo de erros ou parecer ridículo. Isso me gerou também um artigo que eu publiquei. Se isso aqui fosse um livro de estudo, isso aqui poderia estar gerando vários artigos ou o seu resumo, você estudando ou para uma prova, ou para um teste, ou para um encontro, ou até mesmo para vocês utilizarem na sua tese. O projeto fim de curso. Um ponto que eu acho importante, que eu fiz, um mapa mental vai ajudar bastante para vocês, e eu aprendi isso aqui na prática, é o seguinte, eu, desde o primeiro ano,
quando eu fiz a minha graduação, desde quando eu fiz o primeiro ano, quando eu fiz as minhas especializações, mestrados, etc., sempre eu fiz resumo de assuntos que eu achava que seriam interessantes para meus projetos de fim de curso ou para as minhas teses. Ou seja, se você está fazendo uma graduação, e essa graduação vai ser uma graduação de 5 anos, se você está fazendo uma tese, essa tese ela vai levar 4, 5 períodos do período estipulado pela universidade está fazendo, comece a fazer o seu resumo, suas anotações, desde o primeiro dia de aula. Não deixe para o final. E o mapa mental ele é extremamente útil para isso. Na época, foi coisa interessante, não existia o mapa mental nessa forma, de uma plataforma. Porém, eu já utilizava uma folha de papel e eu colocava a imagem central e já começava a colocar as ramificações dos assuntos. Primeiro assunto, segundo assunto. Na época eu não sabia, porque a definição de mapa mental ainda não tinha sido feita, mas hoje já estava tendo uma visão de fazer uma representação na forma orgânica, que é o mapa mental hoje, e isso me facilitava muito a que eu memorizasse, que eu desenvolvesse minha ideia, que eu tivesse produtividade. Então, vocês olhem, aqui outra citação de um livro, tá? O ato mais estúpido da criatividade ainda é um ato criativo. Quando eu ia me lembrar disso, se não tivesse aqui no mapa mental? Nunca. Note que eu fui dividindo por assuntos, compartilhe um pouco cada dia, e aqui eu tenho o livro, o assunto, e aqui a ramificação primária, e depois as ramificações secundárias, e assim sucessivamente. Blog. Aqui eu achei uma imagem interessante. Note, vocês estão vendo aqui? Aqui é a minha mão, a mão do Arnaldo. Aqui é meu braço. O que eu fiz? Eu segurei o livro, abri, tirei uma foto, incorporei essa foto ao mapa mental. Eu não preciso sair copiando tudo isso aqui. Isso é uma foto que eu achei muito interessante, que só de olhar para essa foto, eu tenho a visão geral do que o autor quis dizer. A mesma coisa acontece aqui. O que mostrar? Isso aqui foi mais associado às redes sociais, né? O pessoal mostra o prato de comida, etc, etc. Ou seja, o que estudar, aonde eu focar, está mostrando o que não é importante e o que é importante aqui. Como encontrar tempo, que eu falei para vocês, aqui é importantíssimo. Você encontra tempo no trajeto para o trabalho, na hora do almoço, de repente, você perdeu 1 hora de sono, encontrará tempo se você procurar por ele. Aqui outro ponto que eu achei interessante, e fotografei. Viram que interessante essa representação? Bem, essa representação é uma representação que eu fiz para mim, da minha forma, possivelmente vocês fariam de outra forma diferente, porém, é a representação que ela é produtiva para mim. Tá? Arnaldo Mefano. Aqui um outro livro, uma representação um pouco mais séria, o livro Hiperfoco, do Chris Bailer. E aqui, sim, como é um estudo um pouquinho mais sério, vamos colocar assim, eu comecei a fazer um mapa mental um pouco mais definido. Os pontos principais, eu estou utilizando alguns ícones. Você pode colocar, você pode utilizar imagem, você pode utilizar aqui pequenos ícones, etc. Pode colocar um link, pode colocar uma observação, se vocês quiserem, ou qualquer outro tipo de informação. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Sim, vou mostrar. Abri aqui, coloquei, e aqui eu tenho a nota. Por exemplo, smartphone, ver artigo no livro Focus. O que aconteceu aqui? Notem aqui. Aqui apareceu 3 linhazinhas. Se eu der um clique aqui, eu abro essa nota. Então, eu tenho facilidade de colocar notas
Eu tenho facilidade de comentários, de colocar links, de anexar arquivos, se eu quiser. O arquivo não é mostrado aqui, mas ele está anexado. De compartilhar, ou seja, tarefas de desenvolver. Se isso aqui é um estudo que eu vou fazer, ou uma tese que eu estou fazendo, um projeto de fim de curso. Meu projeto de fim de curso foi feito junto na universidade com 2 pessoas. E se esse aqui é o meu projeto de fim de curso, onde eu estou fazendo a programação dele via um mapa mental, eu posso definir tarefas. E em cada uma dessas tarefas, eu posso definir quem vai ser a pessoa, quando deve ser concluído, qual é a prioridade, etc., de tal maneira que vai ser atribuída uma tarefa para cada pessoa. Só para... Aqui estão os íconezinhos que eu falei para vocês, deixa eu puxar isso aqui mais para o lado. Não estou aqui para dar um curso de mapa mental, só para vocês terem uma ideia. Posso aqui, se eu quiser, mudar aqui as cores e sucessivamente. É a mesma facilidade que vocês têm nos editores que vocês usam, etc., vocês têm aqui. Conforme eu falei, eu estou utilizando a plataforma aqui, MindMaster. Ela é uma plataforma, vou colocar aqui para vocês, deixa eu achar aqui, está aqui. Deixa eu puxar o Arnaldo para cá. mindmaster.com é uma plataforma que vocês podem utilizar gratuitamente. Quem quiser utilizar ela profissionalmente, eu estou colocando aqui um cupom de desconto. O cupom é esse aqui, seja organizado a palavra. Use essa palavra, seja organizado, e vocês vão ganhar um desconto quando contratar. Eu, particularmente, eu comecei com a versão gratuita, mas depois foram tantas opções, mas tantas opções, que eu passei para a versão não gratuita. O site que o Ricardo tinha falado, eu tenho um site dedicado aos mapas mentais. Esse site aqui é o Mental to Power. O endereço dele é mentaltopower.com. E nesse site, deixa eu ver se eu abro ele aqui. Vamos pegar esse daqui, só um minutinho. Nesse site, eu tenho disponibilizado gratuitamente para todos um treinamento sobre mapas mentais. Aqui está o site Mental to Power e Projeto Mapa Mental. Se vocês entrarem aqui em Projeto Mapa Mental, eu menciono outra vez aqui o cupom de desconto na plataforma. E aqui, pessoal, é um curso completo, gratuito, da plataforma MindMaster, onde eu disponibilizo vídeos. Vocês vão ter que me aturar nos vídeos, sou eu que apresento, certo? Mas eu abordo item a item. Então, fiquem à vontade, está aqui Mental to Power, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm aqui contato. Esse contato, nesse formulário, ele vem diretamente para mim, então fiquem à vontade. Entrem depois aqui no Mental to Power. Se quiser, vocês se cadastrem, vocês têm 2 cadastros. Um cadastro aqui, que é o cadastro geral, ou se vocês quiserem, aqui na página principal, um pouco mais abaixo, tem aqui o meu melhor amigo, o Peanut, e aqui vocês podem se cadastrar. Então, fiquem à vontade, participem. Venham aqui, Projeto Mapa Mental, assistam esse vídeo. São vídeos curtos, de 8, 10, 12 minutos, vários vídeos, e aqui vocês vão ter um treinamento total em cima dessa plataforma daqui, que é a plataforma MindMaster. Aqui vocês viram como é que é fácil eu fazer um resumo. E quando eu chego aqui, deixa eu fechar aqui esse, pronto. Quando eu chego aqui e olho, eu tenho uma visão geral, por exemplo, hiperfocar. Eu tenho a visão geral de todos os itens. Escrever sem distrações. Isso me facilita muito a memorização. Voltando aqui aos nossos resumos, então, utilizo os mapas mentais para vocês fazerem resumo de livros. Quando vocês fizerem resumo de livros, vocês podem dividir esse resumo em capítulos, em assuntos. Eu, particularmente, pela experiência, eu já vi que não dá muito certo eu dividir por capítulos. Para mim, Arnaldo, eu prefiro mais dividir por assunto. Mesma coisa, matéria. Assistir uma aula, vai fazer um resumo, e eu recomendo, faça esse resumo. Matéria a gente aprende durante a aula, a gente não aprende depois. Não existe nós assistimos uma aula e falamos assim, não estou entendendo, mas depois eu estudo e passo a entender. Não existe isso.
O professor tem que ser bom o suficiente para passar a informação no momento que você está assistindo a aula. Acabou de assistir, fez suas anotações, faça um resumo. O resumo ele vai lhe ajudar a memorizar e, principalmente, colocando na forma do mapa mental, vocês vão memorizar mais rápido ainda. Ou resumo de documentos específicos, application notes, ou seja, desculpe aí o inglês, notas de aplicações. São pontos que vocês que estão estudando, estão fazendo a formação, leem demais. Papers, descrições, trabalhos, leitura de outras teses que vão servir de referência à tese de vocês ou trabalho de fim de curso de vocês. Leitura de outros livros que vão servir de referência. Pessoal, coloque tudo na forma de mapa mental. E para a tese, o trabalho de fim de curso, durante o estudo, desde o primeiro dia de aula, não se esqueçam disso. Eu sei que já começaram os estudos, muitos de vocês já estão no final, mas marque conteúdos interessantes, separe informações que são interessantes, catalogue informações que são interessantes, mas, principalmente, façam tudo isso na forma de um mapa mental. Por quê? No momento que vocês tiverem que desenvolver o trabalho de fim de curso de vocês, vocês tiverem que desenvolver a tese de vocês já vão ter uma visão geral, já organizada por assuntos, por capítulos, etc., que será apenas passar o que está representado no mapa mental que você desenvolveu para o papel, defender o seu projeto de fim de curso, defender sua tese e, com certeza, ser aprovado. Bem, esse era o recado que eu queria passar aqui para vocês sobre mapas mentais. Novamente, aproveitem, venham aqui no mental2power.com, entre aqui em Projeto Mapa Mental, faça esse cursinho daqui bem rápido. Tiver alguma dúvida, enviem para mim. No meio termo, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o mapa mental, sobre a metodologia que eu uso, etc., podem entrar em contato comigo aqui no mental2power.com, vocês têm todos os meus contatos. Eu vou voltar agora a palavra aqui ao meu bom amigo. Deixa eu voltar aqui a tela, share now, pausar aqui, stop share, pronto. E eu sei que devem existir perguntas, fiquem à vontade, estou aqui para responder, o Ricardo vai mediar essas perguntas. Obrigado, professor Arnaldo. Eu acho que esse assunto é um assunto, uma inovação para todos, né? Pelo menos para mim e para muita gente, é uma coisa nova, né? Você me fez lembrar a época das fichinhas, né? Você terminava a aula, fazia uma ficha dos assuntos e ia Pois guardando. né? Um detalhe, não, pessoal, nós não somos tão velhos assim, não, tá? Mas, olha, em 2013, Sim. Quando eu fiz o meu doutorado, eu tinha uma pessoa, foi minha colega de turma, ela hoje dá aula dentro do Instituto conosco, e ela tinha um monte de ficha, eu chamava de fichamento, e ela ficava agoniada em fazer o fichamento, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com o que você acabou de falar, né? Naquele momento em que o professor está apresentando aquilo, é o melhor momento que você tem para colher todas as informações. Depois você reforça em casa, né? Isso. Mas eu lembro que ela ficava agoniada para fazer as E fichas. você viu a facilidade que foi a minha apresentação, eu tendo uma visão geral de tudo que eu tinha que apresentar. Esse é o intuito do mapa mental. Bom, isso para mim é sempre um desafio, né? Aprender uma coisa nova, né? É sempre um desafio. Já me deparei diversas vezes com algumas coisas que me assustavam que não mordiam, né? Era só aquele susto inicial, mas depois ia. Mas vamos aqui, temos algumas perguntas aqui. Uma, praticamente, o que você tinha acabado de falar há pouco, né? A Joelma da Silva Gouveia pergunta: para escrever dissertação, seguimos uma norma. O mapa mental teria um modelo de monografia para ser seguido?
Oi, Norma. Nota só o seguinte, o mapa mental ele não vai servir para você escrever a sua tese. A sua tese tem a norma, né? Ela tem que ser publicada com com as margens próprias, tipo de letras próprias, etc. O mapa mental ele vai te ajudar muito quando você fizer a descrição da sua tese, os itens, etc., de tal maneira, quando você for implementar a sua tese em forma de papel, passar isso aqui para o papel, você vai ter a visão geral e praticamente todos os itens já na sua frente prontos para você já transcrever para o papel. Obrigado, professor. Tem uma outra aqui, me deu vontade de fazer um comentário aqui, mas eu não posso fazer, né? Está sendo gravado, né? Mas a pergunta é de Pedro Carlos Dias. O mapa Sim. mental pode ser incorporado no celular para ir ser alertado a cada passo? Olha só, o mapa mental, você pode visualizar no celular, sim, no seu smartphone, sem problema nenhum. E se você tiver ali no smartphone e você programar algumas tarefas para serem divididas por outras pessoas, você pode receber alertas, certo? Então, sim, eu utilizo. No smartphone eu não utilizo, porque a tela é muito pequena e realmente eu não gosto. Agora, eu utilizo muito no meu tablet. Eu, por exemplo, utilizo o iPad, poderia ser um tablet de Android ou qualquer outro, certo? O mapa mental ele é fenomenal, inclusive ele tem uma vantagem. Se você utilizar ele no seu smartphone, utilizar ele num tablet, mesmo que você não tenha uma conexão internet, no computador não, porque no computador ele está online. Mas mesmo que você não tenha uma conexão internet, porque ele vai ter o aplicativo MindMaster, ele armazena as informações e na hora que você tiver uma conexão, que o seu tablet se conectar, o seu smartphone se conectar com a internet, automaticamente ele grava as informações. Todos os mapas mentais que você faz ficam gravados na nuvem, na plataforma que você está utilizando. Essa é a grande vantagem. Você não precisa estar conectado online se você estiver usando o smartphone. Às vezes eu estou na rua com o meu iPad, meu smartphone, e eu falo, aquele item ali, eu tive uma nova ideia, quero colocar um novo item. Sem problema, eu abro e edito. Quando eu volto a um lugar que eu tenha uma conexão, automaticamente ele incorpora. Obrigado, professor. Temos aqui uma outra, Adriana da Silva Costa. Ela pergunta assim, como o mapa mental pode auxiliar na vida pessoal? Adriana, o mapa mental ele me auxilia em tudo, em tudo. Eu vou viajar, eu faço todo o planejamento da minha viagem com o mapa mental. Eu quero escrever um artigo, eu faço todo o meu planejamento com o mapa mental. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Você vai num supermercado e você utiliza no seu smartphone. Você pode fazer um mapa mental para isso. Eu, praticamente, depois que eu comecei a utilizar o mapa mental, ele é a minha ferramenta principal para tudo. Então, ela vai te auxiliar em muito. Se você entrar ali entra no meu site, no Mental to Power, e vai na área de blog, e você vai ver os artigos que eu já publiquei, quase todos os artigos que eu publiquei de utilização do mapa mental para uso pessoal, eles foram gerados em cima do mapa que eu gerei para mim, inicialmente, e depois otimizei para o artigo. Sim, a resposta é, vai te auxiliar muito. Nós temos aqui algumas perguntas repetidas. O Fábio Marques Almeida ele pergunta como o mapa mental pode auxiliar em provas e trabalhos. Trabalhos fora do comum. Por quê? Se você vai fazer um trabalho, você tem que organizar, planejar esse trabalho, as etapas dele, o desenvolvimento. E a melhor forma de planejar e você poder ter novas ideias através dessa denominação. Na prova, ele vai te ajudar muito no estudo e na memorização do que você está estudando. É difícil, porque você pega um assunto, às vezes uma prova que vão cair 3 capítulos de um determinado assunto, e você pega o livro
e as notas de aula, e você tem todas aquelas folhas, folha atrás de folha. De repente, quando você está na folha número 7, você já esqueceu que está na primeira. Se você conseguir otimizar isso e resumir na forma de um mapa mental, fica muito mais fácil você memorizar e se lembrar depois. É muito comum na prova, eu me lembro, eu dando prova, né, no curso de Sistema de Informação, e aí um aluno virou para mim e falou assim: Mefano, essa questão eu estudei, eu sei o assunto e eu saberia a resposta. Eu simplesmente me deu um branco e eu não consigo visualizar. Se eu conseguisse, na minha mente, visualizar o livro, a página, eu ia me lembrar na hora. E o mapa mental, de repente, você consegue visualizar, consegue memorizar. Então, ele vai te ajudar muito na prova. Não, você não vai poder levar o mapa mental na prova se for sem consulta, lógico. Sendo com consulta, você pode. Temos aqui várias perguntas, professor, tem algumas repetidas, mas a Giovana Mendes Lima, ela pergunta, né, se pode ser usado na vida financeira, né? Giovana, é outro ponto que eu utilizo demais na vida financeira. Tudo bem, o mapa mental, você não vai conseguir colocar, se fizer um controle de gastos, nós temos ferramentas próprias para isso, mas para você otimizar e você reduzir as suas perdas, você poder ter uma visão geral de tudo, o mapa mental é uma ferramenta ótima. Eu utilizo o mapa mental para controlar meus gastos, ou seja, eu tenho uma planilha, não uma planilha, uma plataforma, na verdade, onde, contratada por mim, a plataforma que vocês encontram, não vou fazer propaganda aqui, mas que eu coloco todos os meus gastos, todos os meus ganhos, etc. Mas, de repente, eu quero me decidir sobre alguns, eu quero colocar os pontos fortes e fracos. Vou colocar um exemplo aqui. Há um mês atrás, 2 meses atrás, eu tive meu carro furtado. Furtado é quando o seu carro some, mas você não estava lá e ninguém te apontou uma arma. Eu perdi meu carro. Parei dentro de um condomínio fechado, com segurança. Quando eu cheguei, pensei, ou meu carro foi abduzido, não foi o caso que ninguém viu o disco voador, ou senão roubaram o meu carro, e foi o caso. E aí eu fui definir. Primeiro, eu tinha necessidade de um carro novo, eu não tinha. E segundo, eu tendo a necessidade, quais os itens que seriam importantes eu verificar no carro a ser comprado? E comecei a listar, e cada concessionária que eu ia ver o carro meu interesse, às vezes aparecia um item novo. E para você ter uma ideia, sabe qual foi o item que o meu carro principal ele saiu da minha lista? Que eu descobri que o carro, tá, ainda bem que eu não comprei, que o outro que eu comprei foi bem melhor, pelo mesmo custo-benefício, o tanque de gasolina deles tinha capacidade só de 30 e poucos litros. É uma coisa, quem vai comprar um carro novo ou usado, a pessoa olha quantos litros cabem no tanque? Não, ninguém olha. Mas numa concessionária, a pessoa falou, esse carro daqui, eu tive um carro que cabia 75 litros. Então, sei que isso aqui é importante quando nós viajamos. E eu coloquei esse item. E quando eu cheguei nessa concessionária, eu perguntei, vem cá, o seu tanque de gasolina, quantos litros? Aí a mulher, não, ele é muito econômico. Eu falei, não, eu sei que é econômico. Eu sei até quantos litros, quilômetro por litro ele faz. Não foi a pergunta que eu lhe fiz. Quantos litros? Se eu não estou enganado, eram 35 litros. Eu falei, mas isso não é nada. Vou ter que ficar parando toda hora. E esse foi um ponto negativo. Então, nota como o mapa mental foi útil para mim. Então, a resposta é sim. Professor, tem outras perguntas aqui, mas são repetidas, e eu vou... A gente já tem mais ou menos quase uma hora de conversando aqui, né? Então, não vou cansar mais o professor em função disso. Estou De qualquer descansado, maneira, pode... eu estou muito satisfeito e agradecido por ter cedido o seu Obrigado. tempo, né? Trazido... Eu que agradeço a vocês aí a oportunidade. Não, é que dentro do nosso principal, né? Vamos dizer assim, nosso principal produto, ele é voltado para o estrito senso, né? E pesquisa. Sim. E quando você fala em pesquisa, você fala em inovação. Então, trazer uma informação nova, se vai ser utilizada, se não vai ser utilizada, se vai ser muito utilizada ou pouco utilizada, o fato é que é uma informação nova, né? É um novo recurso que aparece na nossa frente
e que dificilmente a gente buscaria, né, uma solução dessa, assim, por necessidade própria, né? Quem Certo. está dentro da academia escrevendo, né, ouviu falar, ouviu o sussurro, pode ser, mas a gente sabe que, no Brasil, esse assunto, praticamente, só o professor Arnaldo Mefano que divulga, né? Pode me corrigir se eu estiver enganado. Entendeu? São poucas as pessoas que realmente têm a visão. Agora, mais por causa do site que eu fiz, eu estou divulgando muito essa. Já antiga, já desde que foi descoberto em 2004, se eu não estou enganado. Não é descoberto, né? Foi definido, vamos colocar assim. Mas eu fico muito satisfeito de estar sempre trazendo uma novidade, sempre trazendo uma coisa, uma coisa nova, né? Inovação, isso aí que é a palavra de ordem do mundo, né? Principalmente antes, pré-pandemia, já se falava demais nisso, a gente que mexe com o estrito senso. Inclusive, se for olhar os programas de pós-graduação, tanto para mestrado quanto doutorado, são muito semelhantes, e eles sempre pedem, né, ineditismo, inovação. Então, se você não tiver contato e ser estimulado a pensar, né, de uma nova maneira, e alguns anos atrás falava-se pensar fora da caixa, a gente ainda usa muito esse termo, né? Mas eu não me lembro como exatamente ele entrou na nossa literatura. Mas o fato é, se você não tiver contato ou não estiver pensando, né, sempre em algumas coisas novas, você vai fazer muito mais do mesmo, né? E isso Pois não é. vai ajudar muito a gente, pessoalmente, nem a coletividade científica. O mundo não precisa de muito mais do mesmo. A gente precisa realmente ter contato com coisas novas, né? E ser estimulado a pensar fora da caixa e pensar em coisas novas, né? Esse período que estamos passando, eu acho que se podemos, né, tirar da fraqueza, né, alguma coisa É. boa, é estimular a pensar em coisas novas, porque já apareceram várias soluções, inclusive essa que estamos usando, né, como comunicação aqui, já existia, mas nunca Ninguém usava foi tanto praticamente. explorado, ninguém usava, foi tanto explorado. Isso aí já é a prova viva de que as mudanças, né? Lógico, A inovação, necessariamente, ela não precisa ser inventada, ela pode ser modificada. Então, e melhorada. E melhorada. melhorada. Modificou, já pode ser uma coisa nova. Então, muito obrigado aí, Eu, professor, o pessoal que está assistindo, minha equipe aí, eu agradeço bastante. E vamos marcar um novo encontro aí, vamos explorar um pouco mais esses assuntos. Ok, professor? Muito vamos sim, obrigado. ó, eu agradeço Pode muito aí, ser suas Ricardo. considerações finais, por favor. Agradeço muito aí, Ricardo, a oportunidade de poder divulgar ao Instituto Ideia também, certo? O Instituto Ideia ele está muito presente no LinkedIn. Eu indico vocês a entrarem no LinkedIn, uma rede social profissional, mais profissional. Eu estou lá presente, eu estou sempre publicando no LinkedIn assuntos sobre mapas mentais, produtividade, etc. É fácil me achar lá. Arnaldo Mefano, tudo junto. Vai no LinkedIn, procura por Arnaldo Mefano, tudo junto, vocês vão me localizar. Instituto Ideia também. Procurem ali Instituto Ideia, tem a página, só seguir e tudo de novo. Eu recomendo para vocês seguir, porque muitas novas informações, muito conteúdo bom é colocado lá pelo Instituto Ideia, por mim e por vários outros profissionais. Então, quem está aqui assistindo, obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu estou sempre ali no mental2power.com. Ali tem uma área de contato, quer tirar uma dúvida, tirem também dúvidas aqui com o Instituto Ideia, tem um grupo de profissionais assim fora do comum, conheço vários deles, tá? Inclusive o Ricardo, né, já há longos e longos anos, e esse é o recado que eu queria dar. Obrigado aí para todo mundo. O professor Mefano, Diego. chegou agora mais uma pergunta aqui de última hora. Sim, sim, sim. Vamos fechar a noite com a sua resposta aqui, tá?
A pergunta da Juliana de Souza, ela diz o seguinte: o mapa mental pode ser usado para estudos ligados a crianças? Ela Com apresenta a mesma certeza. eficiência? Com certeza, Juliana. Inclusive, eu assisti, foi ontem, tá? Eu assisti ontem uma apresentação de um profissional dessa área, ele não é aqui do Brasil, onde ele fala o uso dos mapas mentais com crianças de 5 anos, na média de 5 anos. Ou seja, ajudar o desenvolvimento da criança através do mapa mental. Não só o profissional, não é o profissional que está usando o mapa mental para auxiliar a criança, isso também, mas a própria criança, tá, já utilizando o mapa mental. Vocês têm uma coleção muito grande de mapas mentais, é considerado aí uma das maiores coleções. Eu participo, é o Bigger Plate. Depois vocês entrando ali no Mental to Power, aqui no Mental to Power, deixa eu vir aqui, recursos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não, acho que a tela não está... É Bigger Plate, biggerplate.com. Biggerplate.com, eu entrei aqui só para ver. Biggerplate.com é o maior repertório de mapas mentais, tem vários mapas mentais meus e de pessoas do mundo todo. Lá também eu sou usuário professional, mas vocês não precisam ser pro, vocês podem entrar na versão gratuita, que eles têm vários seminários, etc., e pesquise ali mapa mental para criança, vocês vão ver a enormidade de mapas mentais existentes, mas não é só para a educação da criança ou solução de problema da criança, e sim para a própria criança se desenvolver usando o mapa mental. Muito bem. Professor, uma boa noite. Obrigado pela disposição e a gente se encontra. Obrigado, então, pessoal. Até logo.